La tarde en que tomé la última foto de Julián, yo no buscaba inmortalizar nada. Solo quería atraparlo en un momento de calma, algo que llevaba años sin ver en su rostro. Tenía la mirada perdida, como si escuchara voces que yo no alcanzaba. Le pedí que sonriera, pero solo levantó un lado de la boca, un gesto cansado, torcido, que nunca había visto en él. Apreté el botón sin imaginar que esa imagen me acompañaría a un lugar donde la verdad jamás vuelve a esconderse. Esa noche, mientras dormía, su teléfono vibró con insistencia. No era algo raro, pero el sonido me atravesó como una advertencia. Él siempre decía que eran mensajes del trabajo, pero a esa hora ningún taller de carpintería seguía abierto. Agarré el móvil para silenciarlo y la pantalla mostró un nombre que me heló: Daniel, Asistencia Social. Nunca había escuchado ese nombre. Nunca había sabido que mi marido tenía contacto con servicios sociales. La curiosidad me arrastró más fuerte que el miedo. Abrí la conversación y encontré fotos de un muchacho de unos 25 años, rostro delgado, ojos tristes, sentado en un comedor comunitario. En cada imagen, Julián aparecía al fondo, mirándolo como quien se mira en un espejo que devuelve un pasado negado. Mi corazón tamborileó una verdad que no quería pronunciar. Seguí bajando la pantalla. Cada mensaje parecía un golpe. No te preocupes, hijo, estoy ahorrando, esta vez no te fallaré. Leí eso 3 veces, 4, 5. Cada repetición me partía un poco más. ¿Hijo? ¿De quién hablaba? ¿Por qué ese muchacho tenía su mismo gesto cuando se ponía nervioso? Volví a ver la foto que había tomado horas antes. La luz de la ventana iluminaba justo el lado de su rostro que él siempre evitaba mostrar. Esa última imagen no era un recuerdo, era su confesión silenciosa, y yo aún no sabía de qué. Nunca imaginé que mi matrimonio de 36 años estuviera construido sobre un cimiento quebrado desde el principio. Cuando conocí a Julián, él era un hombre de manos ásperas, mirada quieta y una paciencia que contrastaba con mi inquietud. Trabajaba desde los 13 años, siempre cargando más peso del que su espalda podía sostener. Y aunque yo veía en él un cansancio antiguo, jamás pensé que ese cansancio proviniera de algo más profundo que la pobreza. Vivimos toda la vida en un bairro onde as paredes ouvem mais do que falam. Mulheres trabalhando em 2 casas, homens que aceptaban sueldos miserables porque era lo que había, jóvenes que desaparecían entre trabajos temporales y noches largas en esquinas olvidadas. Nuestra historia no era extraordinaria, éramos una pareja más intentando sobrevivir a las grietas invisibles de la desigualdad. Con el paso de los años, Julián se volvió un hombre cada vez más silencioso. Creí que era el tiempo, o la rutina, o la tristeza de no haber tenido hijos. Nunca imaginé que él cargaba exactamente lo contrario, la presencia de un hijo que nunca mencionó. Yo pensaba que el silencio era parte del carácter. Nunca sospeché que era una forma de expiar un pecado que lo perseguía. Esa última foto, la que capturé sin intención, revelaría lo que él evitó decirme toda su vida. Un secreto que no nació de la maldad, sino de la vergüenza. Un secreto relacionado con un pasado que o Estado ignorou, que a pobreza empurrou, que a violência familiar gerou, e que o marcou de um jeito que nem eu, que dormia ao lado dele por décadas, conseguia enxergar. Antes de perderlo, descubrí la verdad que sostuvo nuestro matrimonio, y lo quebró en silencio. La mañana siguiente a descobrir los mensajes, hice café com as mãos trêmulas. O cheiro do pó subindo no vapor me enjoou, algo que nunca acontecia. Julián se sentou à mesa com um cansaço que lhe dobrava os ombros. Movia a colher devagar, sem olhar para mim, como se pressentisse que algo estava deslocado no ar. Eu o observei em silêncio, tentando encontrar no seu rosto um mapa que apontasse para a verdade que eu havia lido de madrugada.
Quando finalmente levantou os olhos, vi neles uma sombra que me arrepiou. Não era culpa, não era medo, era rendição. Como alguém que sabe que uma porta está prestes a abrir e que atrás dela não há saída possível. Ele pousou a mão sobre a mesa, perto da minha, mas não a tocou. Um gesto tímido, quase suplicante, como se pedisse alguns dias a mais antes do desmoronamento. No trabalho, passei as horas com o celular escondido no bolso do avental. Revisitei as fotos do rapaz chamado Daniel. Cada detalhe me confundia mais. O formato da mandíbula, o jeito de apertar os lábios ao olhar para o lado, os ombros ligeiramente caídos. Não era apenas semelhança, havia herança ali, uma herança que eu não sabia que compartilhava com o meu próprio marido. Ao sair, resolvi ir até o endereço do centro comunitário estampado na conversa. Era um antigo armazém convertido em abrigo para adultos que cresciam sem estado, sem família, sem documentos. Gente que o país inteiro fingia não ver. Ali, o chão tinha cheiro de sopa rala, madeira úmida e passos apressados. Perguntei por Daniel, e a assistente social levantou as sobrancelhas como quem reconhece uma tempestade prestes a cair. Me fez entrar numa sala pequena. Lá dentro, pilhas de fichas mostravam o destino de vidas esquecidas. Ela me contou que Daniel havia chegado ali com 17 anos, trazido pela polícia após ser encontrado dormindo em uma estação de ônibus. Cresceu em casas rotativas, sem apelido fijo, disse ela. Eu senti as pernas falharem. Casas rotativas, sem família, sem alguém que dissesse, você pertence a algum lugar. Perguntei se ele sabia quem era o pai. A mulher hesitou, olhou para a porta, fechou-a com cuidado. Depois abriu uma gaveta e tirou uma foto amarelada, dobrada tantas vezes que quase se desfazia. Era Julian, mais jovem, olhar endurecido, uniforme de uma fábrica que já nem existe mais. A assistente social colocou a foto em minhas mãos como quem entrega uma sentença. Eu digo que esse homem ludejou no hospital e nunca volviu. Meu peito se apertou de um jeito quase infantil, como se eu tivesse sido traída pela própria biografia que vivia ao lado dele. Eu sempre achei que conhecia a infância de Julian, que sabia do pai alcoólatra, da mãe que desapareceu, das noites que ele passou dormindo perto do fogão para não congelar. Nunca imaginei que, aos 20 anos, ele tivesse repetido o abandono que o feriu para sempre. Pedi para ver Daniel. A assistente social disse que ele trabalhava um turno no depósito ao lado, carregando caixas para sobreviver. Saí dali com o sol ofuscando meus olhos, mas não mais que a realidade que acabara de me atravessar. Meu marido tinha um filho que crescera sozinho porque ele não tivera coragem de enfrentar sua própria história. Enquanto caminhava até o depósito, senti uma mistura indigesta de compaixão e raiva. Compaixão pelo menino perdido que Julian um dia foi. Raiva pelo homem adulto que escolheu o silêncio, mesmo sabendo o que esse silêncio provoca em uma criança invisível. Pare diante da porta metálica do depósito. O som de caixas arrastando ecoava lá dentro. Antes de levantar a mão para bater, percebi que minha vida inteira, tudo o que eu acreditava sobre amor, sacrifício e lealdade, iria se partir em duas a partir daquele instante. E mesmo assim, eu bati. El sonido seco del metal retumbó en mis dedos cuando toqué la puerta del depósito. Un silencio breve, casi desconfiado, se extendió detrás de la lámina de hierro. Luego, pasos arrastrados se aproximaron, y la puerta se abrió apenas lo suficiente para mostrar un rostro joven, afilado por años de cansancio prematuro. Daniel tenía ojeras profundas y una expresión que mezclaba cautela y resignación, como alguien acostumbrado a perder antes de intentar. Me miró como si tentase adivinar qué me era. No había hostilidad en sus ojos, pero tampoco esperanza. Ese tipo de neutralidad solo existe en quienes aprendieron a protegerse del mundo desde muy temprano. Le dije mi nombre con un hilo de voz y, sin saber por qué, agregué, soy conocida de Julián. Apenas pronuncié el nombre. Los músculos de su mandíbula se tensaron.
Daniel abrió la puerta por completo, pero no me invitó a entrar. Permaneció fijo en el umbral, sosteniendo una caja con ambos brazos. Si viene a decirme que él está arrepentido, ya lo escuché antes. Sua voz não saiu amarga. Saiu cansada. Cansaço que não condizia com seus 20 e poucos anos. Cansaço de décadas. Yo no sabía cómo responder sin revelar que toda aquella verdad también me había golpeado apenas horas atrás. Me limité a preguntar, ¿hace cuánto no lo ves? Daniel soltó la caja con cuidado, como si soltar peso físico le permitiera sostener el emocional. Hace 3 años. La última vez prometió ayudarme a sacar mis papeles, luego desapareció otra vez. As palavras outra vez me feriram mais do que deveriam. O eco da infância de Julian repetia-se no filho que ele abandonara. Aquele ciclo, aquele mecanismo cruel de sobrevivência emocional, era uma herança que ele nunca conseguiu romper. E agora, ali estava eu, encarando os escombros de uma história que desconhecia. Le conté que había visto los mensajes en su teléfono, que sabía del intento de ayuda reciente. Daniel rió sin alegría, una risa que se asfixia antes de nacer. Él siempre intenta cuando ya no puede más, cuando la culpa le aprieta, después se encierra en su vida, y yo vuelvo a ser un número sin apellido. Era imposible discordar. Eu mesma havia convivido com os silêncios de Julián. Silêncios que agora ganhavam um significado amargo. Observei as cicatrizes em los antebrazos de Daniel, marcas de quem cresceu mais defendendo-se do que vivendo. A pobreza deixa marcas que nenhum documento apaga. Ele percebia meu olhar, mas não desviava. Havia uma dignidade dura, feita de sobrevivência. «Por que vino usted?» perguntou. Aquela pergunta me atravessou por inteiro. Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito que queria ajudar, que estava ali por compaixão. Mas havia algo indecente em suavizar a verdade diante de alguém que nunca recebeu delicadezas. Respirei fundo e respondi, porque necessito entender quem era meu esposo antes de perdê-lo. Daniel frunciu el ceño, confuso. Então, em golpes lentos, contei que Julián estava doente, que o médico havia pedido exames urgentes, que ele vinha apresentando lapsos de memória, confusões, ausências. Contei que ele dissera que estava limpando o passado. Mas nunca imaginei do que se tratava. Daniel permaneceu imóvel, como se tentasse absorver uma notícia que não havia pedido. «Si él muere, ¿qué queda de mí?» murmurou, quase como quem pensa alto. Não era uma pergunta retórica, era uma ferida aberta. Aproximei-me um passo, sem tocar nele. «Queda tua história, e la verdade que mereces escuchar». Minha voz tremia, mas era sincera. Eu não sabia que papel eu tinha naquela narrativa, mas sabia que o silêncio de Julián não podia continuar falando por ele. Daniel me observou longamente, como se buscasse uma mentira nos meus olhos. Não encontrou. Finalmente, deu um suspiro longo e disse, «Si quiere que hablemos, não pode ser aqui. Aqui soy solo um braço para carregar cajas». Saímos juntos do depósito. Do lado de fora, o sol batia forte, revelando a poeira suspensa no ar. Partículas que brilhavam e desapareciam ao mesmo tempo. A paisagem resumia tudo o que eu estava vivendo. Luz e perda, revelação e ruína, verdade e medo. Ali, no meio da rua simples, onde vidas inteiras se perdiam sem testemunhas. Percebi que meu casamento não estava sendo destruído pela presença de um filho oculto, mas pela impossibilidade de Julián encarar-se diante dele. Caminamos hasta una plaza pequeña donde los bancos estaban gastados por el uso y la falta de pintura. Daniel eligió uno a la sombra, quizá por hábito, quizá porque quienes crecieron sin un lugar fijo saben que la sombra protege más que el sol. Se sentó con los hombros caídos, mas mantendo uma firmeza extraña, como quien se acostumó a sobreviver, no a descansar. Yo me acomodé a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. No quería que pensara que buscaba ocupar un lugar que no me correspondía. Necesito entender.
dije por fin. Daniel frotó las manos, un gesto inquieto que recordaba a Julián cuando ficaba nervoso. Él siempre fue una sombra. A veces aparecía, a veces desaparecía. Nunca pude odiarlo, pero tampoco pude quererlo. Aquelas palavras me atravessaram como lâminas finas. Eu havia amado Julián, acreditando que seus silêncios eram parte da sua natureza, quando, na verdade, eram heranças de uma vida quebrada. Sabes por que te dejó em aquele hospital? Perguntei. Não por curiosidade, mas porque aquilo parecia a raiz do sofrimento de ambos. Daniel baixou a cabeça. Una enfermera me contó hace años que él llegó con una herida en el brazo, desesperado. Me dejó envuelto en una manta barata y firmó un papel que ni siquiera era válido. Dijo que volvería cuando consiguiera trabajo fijo. Nunca volvió. Sua voz não tremeu. Era a firmeza resignada de quem contou aquela história muitas vezes, para si mesmo. Respirei fundo antes de dizer o que precisava ser dito. Julián no es un hombre cruel, pero sí es un hombre quebrado. Daniel levantou os olhos, e neles havia uma irritação contida. E que hago com isso? Me sirve para algo que ele haya sofrido. Eu também sofri. A honestidade de Daniel era um golpe necessário. Muitas vezes, nos romances baratos, o sofrimento do pai justifica tudo. Na vida real, não. Dói igual. Fere igual. E ninguém está obrigado a perdoar só porque entende. Antes que eu respondesse, meu celular vibrou. Uma chamada de um número que eu conhecia de cor. A clínica. Atendi com o coração subindo à garganta. Senhora, seu esposo sofreu um desmaio. Necessitamos que venga de imediato. A enfermeira falava rápido, sem adornos. Eu senti o chão recuar debaixo dos meus pés. Daniel me observou em silêncio, tentando decifrar o que acontecia. Quando desliguei, ele perguntou com cautela. Fui eu? Assenti. Está mal. Tenho que ir. A expressão de Daniel mudou. Não para pena, não para susto, mas para uma inquietação profunda, como se uma porta interna que ele mantinha trancada começara a abrir-se sem aviso. Vou contigo, dijo. Não houve dúvida em seu tono. Era uma decisão nascida do impulso, não da racionalidade. Uma decisão que dizia mais sobre sua herida que sobre Julián. No caminho até a clínica, Daniel caminhava ao meu lado com passos tensos. Era estranho estar ali, ao lado do filho do meu marido, um filho que ele nunca teve coragem de reconhecer. Mas havia algo inevitável naquele momento. Como se certas verdades, quando enfim começam a romper a superfície, chamassem todas as outras para fora. Entramos na recepção. O cheiro de desinfetante e luzes frias transformavam tudo em um cenário de urgência silenciosa. A enfermeira nos conduziu a uma sala pequena, onde Julián estava sentado em uma maca, pálido, com os olhos perdidos num ponto que não existia. Quando nos viu, não demonstrou surpresa, não demonstrou nada. Só apertou as mãos sobre o colo, como quem tenta manter o pouco que ainda resta de si. Eu abri a boca para falar, mas Daniel deu o primeiro passo. Papéis sociais se inverteram, sem que ninguém planejasse. Sou eu, disse ele com a voz firme, porém ferida. Não vine a pedir nada, só vine a ver se esta vez não huyes. Julián ergueu os olhos devagar. Havia ali algo que eu nunca tinha visto em 3 décadas de casamento. Vergonha sem defesa. Uma vergonha que não busca desculpas, não tenta suavizar. Apenas existe, pesada, total, inescapável. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Nenhuma. E naquele silêncio, denso, quase cruel, eu entendi que às vezes a ausência de respostas revela mais que qualquer confissão. Daniel, no entanto, não desmoronou. Ele não buscava lágrimas, não buscava perdão, solo verdade. Habla, murmurou. Te escucho, aunque não sei porquê. Julián levou as mãos ao rosto, pressionando as têmporas, como se quisesse extrair dali um passado que nunca conseguiu enfrentar. Sua respiração se acelerou. Seus ombros tremeram.
e finalmente olhou diretamente para o filho que abandonou. Ese fue el instante en que su voz, rota por dentro, emergió con un filo que cortó el aire. No te dejé por no quererte. Te dejé porque pensé que contigo yo iba a repetir lo que me hicieron a mí. Daniel ficou imóvel, como se aquela frase lhe tirasse o ar, mas não a força. A verdade, quando chega, não cura. Ela apenas coloca luz onde antes havia escuridão. E às vezes, a luz também dói. Julián permaneció inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, como si su cuerpo no pudiera sostener la confesión que estaba a punto de desbordarse. Daniel no se movió. Parecía petrificado, pero atento. Yo, al lado, sentía que invadía una intimidad que nunca me había sido permitida durante décadas de matrimonio. Aún así, sabía que aquel momento no era sobre mim, era sobre duas vidas que a pobreza había quebrado muito antes de eu existir. Cuando yo tenía tu edad, ni siquiera sabía leer bien, comenzó Julián sin levantar la mirada. Mi padre bebía desde antes de que amaneciera. Mi madre desaparecía por semanas. Crecí en un terreno donde los golpes eran la forma de enseñar. Nunca hubo uma mano que me mostrara algo distinto. Seu tom não tinha vitimização, tinha constatação. Uma verdade dura, mas sem lamento. Daniel respirou fundo, não por solidariedade, mas por incredulidade. Era difícil encaixar a figura do pai biológico naquela história de ruínas. Julián continuou. A los 17 me puse a trabalhar em la fábrica para não volver a casa. Dormia entre máquinas apagadas, comendo restos de quem me dava pena. Ali conheci a tu madre. A menção fez o ar endurecer. Eu não sabia quase nada sobre aquela mulher, apenas um nome perdido em um passado que ele nunca revisitou. Agora, o nome ganhava corpo. Uma jovem que também fugia de algo. Ela não tinha a nadie, eu tampouco. Pensamos que dos soledades podiam sostener-se. Pero la pobreza aplasta más rápido de lo que uno puede levantarse. Ele apertou as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando ella quedou embaraçada, eu senti terror, terror que não supe nombrar. Não tinha educação, não tinha casa, não tinha horizonte, solo tinha a certeza de que te iba a fallar, porque todo lo que havia tocado antes se rompió. Cada frase saía como estilhaço. Daniel não desviava o olhar, mas sua expressão perdia firmeza. Estava começando a escutar não o homem, mas a criança quebrada que ainda vivia dentro dele. Tu madre murió al darte a luz, continuou Julián, agora com a voz menor, e eu me quedé con un bebé en los brazos sin saber ni cómo cambiar un pañal. Tenía 19 años y la fábrica me había despedido. No sabía pedir ayuda, no sabía ser padre. Não sabia ser eu. Era uma confissão crua, sem adorno algum. Daniel engoliu em seco. Isso não explica deixar-me em um hospital, disse, com um tom que não era de agressão, era de dor acumulada. Julián ergueu os olhos pela primeira vez. Havia neles um brilho febril, como se estivesse à beira de um colapso emocional. Te deixé, porque pensei que contigo eu iba a repetir todo o que me destruiu, porque tinha medo de pegar-te, de gritar-te, de convertir-me em ele. O pronome não precisava de nome. Seu pai, o fantasma da violência, estava ali. Um silêncio espesso tomou a sala. Era o tipo de silêncio que não traz paz, traz consciência. Julián respirou fundo, como quem tenta puxar ar para continuar a viver. Me prometí volver por ti cuando pudiera darte algo, pero la vida no mejora solo porque uno promete. Pasé años intentando juntar dinero, años quedándome sin trabajo, años mudándome de un lugar a otro, y cuando por fin tuve estabilidad, ya era tarde. Tú tenías 13, no sabías quién era yo, y yo tampoco sabía presentarme sin vergüenza. Daniel apoiou o antebraço na perna, encurvando o corpo. Sua respiração estava curta. Não chorava. Pessoas como ele aprendem a não chorar porque ninguém corre quando elas choram.
Y cuando por fin quise acercarme, tú ya habías aprendido a no esperar a nadie, acrescentou Julián com voz tremida. Essas palavras atingiram Daniel como um golpe invisível. Ele apertou os lábios, lutando contra uma reação que não queria mostrar. Não era raiva, era luto. Um luto por uma infância que não teve e por um pai que existiu tarde demais. Eu os observava em silêncio, entendendo pela primeira vez que Julián não era um homem frio. Era um sobrevivente que nunca processou o que o formou. E Daniel não era um filho rejeitado. Era um filho ferido por um abandono que não nasceu da crueldade, mas do medo. Mas o medo, mesmo quando inocente, também destrói. Julián baixou a cabeça. «Perdóname», murmurou. «No por dejarte, sino por llegar tan tarde que ya no sé si merezco llamarte hijo». Daniel o encarou longamente. E antes de responder, disse algo que nenhum de nós esperava. «No sé si puedo perdonarte, pero sí puedo escucharte. Eso es lo único que puedo darte hoy». E naquele instante, algo começou a se quebrar e também a se construir entre eles. Não era reconciliação, era realidade. Durante los días siguientes, la clínica se convirtió en un territorio extraño, donde el pasado, el presente e incluso el futuro parecían caminar en puntas de pie, evitando chocarse. Julián permanecía internado para observación. Su desmayo había sido apenas una grieta que anunciaba algo maior, um coração debilitado, uma pressão descontrolada, lapsos de memória cada vez mais frequentes. Daniel vinha todos os dias após o trabalho, sempre chegando em silêncio, sempre saindo em silêncio. Eu ficava ao lado da cama de Julián, observando-o dormir. Seus olhos, mesmo fechados, mostravam um cansaço antigo, como se carregassem décadas de vigília emocional. Ele murmurava coisas desconexas às vezes, nomes que eu nunca ouvi, lugares onde nunca estive com ele. Fragmentos de uma vida que eu não conheci, apesar de ter dividido o mesmo teto por 36 anos. Numa manhã de quarta-feira, enquanto trocava a água da jarra ao lado da cama, encontrei a câmera em cima da mesa. A enfermeira a havia colocado ali depois de vasculhar seus pertences. A câmera onde estava a foto. A foto. A última imagem que tirei antes de tudo desmoronar. Sentei-me na cadeira ao lado e a liguei. A tela acendeu, revelando a imagem congelada. A luz da janela iluminava apenas metade do rosto de Julián. A outra metade permanecia na sombra, como sempre. Sua postura estava rígida, mas seus olhos diziam tudo. Não medo, não dor, não culpa. Diziam despedida. Não uma despedida física, mas emocional. A despedida de alguém que sabe que chegou tarde demais para reparar uma história inteira. Eu ampliei a imagem para olhar cada detalhe. Foi então que reparei na mão dele, meio escondida sobre a perna. Segurava algo pequeno, dobrado. Aumentei ainda mais. Era um recibo. Aquele recibo que ele havia comentado semanas antes, dizendo que era papel velho. Mas não era papel velho. Era a confirmação de um pedido, a regularização dos documentos de Daniel. Ele havia iniciado o processo, sozinho, em silêncio, com medo sim, mas decidido. Daniel chegou naquele instante, ainda com poeira nos sapatos do depósito. Notou meu olhar preso na tela. «Que estás vendo?» perguntou. Girei a câmera para ele. Ele se aproximou devagar, como se temesse reconhecer algo que não queria encarar. «Esta es la última foto que le tomé», murmurei. Daniel inclinou o corpo para enxergar melhor. Seus olhos se fixaram não no rosto de Julián, mas naquele pequeno recibo. 3 segundos bastaram para que sua expressão mudara. Não para dor, não para perdão, mas para algo mais difícil de definir. Compreensão amarga. «Entonces, sí lo intentó», dijo casi en un susurro. Era uma constatação, não um consolo. Tentou, mas tarde demais. Antes que dijéramos algo mais, Julián despertou com um sobressalto. Seus olhos estavam turvos, como se buscassem uma lembrança que fugia. Quando viram Daniel, algo nele se acalmou. Não por alívio, mas por reconhecimento.
um reconhecimento tardio, mas real. Daniel se aproximou, não pegou sua mão, não o abraçou, não disse pai, mas também não se afastou. Vi la foto, disse ele. Vi-lo que sostenias. Julián baixou a cabeça com uma mistura de vergonha e exaustão. Quise hacerlo bien, aunque fuera una vez. Daniel engoliu seco. No sé si puedo darte lo que esperas, pero gracias. Aquela palavra, gracias, caiu na sala como um objeto frágil que ninguém se atreve a tocar. Dias depois, Julián recebeu alta. Voltamos para casa, mas algo em seu olhar dizia que carregava uma sombra que não ia embora. Os lapsos se repetiam. As noites eram interrompidas por respirações agitadas. E um domingo de manhã, ao tentar levantar da cama, ele simplesmente não conseguiu. O médico chamou aquilo de fracasso cardíaco silencioso. Eu o chamei de final. Daniel esteve no velório. Não ficou perto de mim nem do caixão. Ficou encostado na parede, como quem não sabe onde se colocar, porque nunca lhe ensinaram que pertence a algum lugar. Antes de sair, aproximou-se de mim. Gracias por buscar-me, disse. Si no fuera por usted, yo no habría sabido que él al menos lo intentó. Depois caminhou para a porta. Pareceu hesitar. Voltou-se um pouco. Talvez algum dia podamos hablar. Não prometeu nada. Não pediu nada. Apenas deixou uma possibilidade. E isso era mais do que qualquer perdão improvisado. Quando todos se foram, sentei-me sozinha na sala. Peguei novamente a última foto. Aquela imagem, tirada sem intenção, havia revelado a verdade que sustentou nosso casamento. Julián não foi cruel. Foi um homem que tentou escapar da repetição da dor. E falhou. Uma falha humana, triste, compreensível, mas ainda assim uma falha. Na fotografia, sua metade iluminada parecia pedir que eu o lembrasse pelo que ele tentou ser. Na metade sob sombra, permanecia tudo aquilo que ele nunca conseguiu explicar. E talvez essa fosse a única verdade possível. Después de su muerte, la casa quedó en silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio que contenía restos de todo lo que no se dijo. Caminé por los cuartos con la sensación de que Julián aún respiraba en algún rincón, como si su sombra buscara acomodarse en un lugar menos doloroso. La última foto seguía en mi mesa, recordándome que la verdad no llega para reparar nada, llega para reorganizar las piezas que quedaron. Y aunque dolía, también me ofrecía una forma distinta de recordar al hombre con el que compartí una vida entera. Con el tiempo entendí que amar a alguien no significa conocerlo por completo. A veces uno convive con mitades, la mitad luminosa, la mitad que se esconde, la mitad que tiene miedo. Julián nunca fue un héroe ni un villano. Fue un hombre que intentó no repetir la violencia que lo formó, pero que no supo cómo impedir que el miedo lo gobernara. Y esa incapacidad también dejó marcas en quienes lo rodeábamos. Aceptarlo me obligó a abandonar la idea de un amor perfecto para sostener uno imperfecto, pero real. Un mes después del entierro, Daniel me llamó, no para hablar de Julián, sino para contarme que había conseguido sus papeles. No me pidió consejo ni compañía, solo compartió la noticia como quien deja que una puerta entreabrirse sin esperar que nadie la cruce. Entendí su gesto como un hilo delicado que no debo forzar. Tal vez algún día podamos construir algo, no un vínculo idealizado, sino un espacio donde el pasado no sea una herida abierta. Por ahora, basta con saber que seguimos vivos, cada uno con su propia mitad en sombra y otra, tímida, buscando luz.